atualmente, e esta abertura que foi aqui deixada é interessante. Vamos abrir agora um período de debate de cerca de meia hora. Não conseguimos recuperar o tempo inicial e só queria lembrar que as intervenções podem ser com referência a quem está agora aqui neste momento na mesa, à Cristina, ao Hugo, mas também à Lourdes e à Isabel que intervieram antes. Portanto, passo-vos a palavra agora a vocês. Eu queria colocar uma questão à colega Lourdes Eliseu sobre o seguinte. Nos cursos de formação, nomeadamente para agricultores, será que poderá ser esquematizado em tipo à la carte? Quer dizer, eu tive num projeto, portanto, já há muitos anos, de formação profissional para agricultores, em que é cursos de viticultura. Então, começava-se desde, portanto, o que é viticultura, até... E, portanto, estava a dar mau resultado. Isto foi um projeto com a Direção Regional do Entre Douro e Minho já há muito tempo. E, portanto, o que nós fizemos, eu e os colegas do ISA, o que fizemos foi uma formação à la carte. Ou seja, portanto, quem estava interessado, por exemplo, em podas, portanto, havia módulos específicos. Ou seja, não é um curso em abstrato, mas cursos com determinadas especificidades, porque, no fim de contas, é isso que muitos agricultores precisam. É uma formação mais... Não é como se cultiva, quer dizer, poderá ser, mas... E, portanto, seria, nesse âmbito, um curso à la carte com estas preocupações, tendo em conta, digamos, uma avaliação prévia dos agricultores e das suas práticas, etc. Portanto, queria saber se era possível um desenho nesse tipo. Obrigada. Olá. A minha pergunta é como é que identificam os especialistas? Falou muito nos especialistas. Quem são os especialistas que vão ajudar a construir os conteúdos? Obrigada. É assim, essa tal formação à la carte parece-me que é... Portanto, o que pretende dizer com isso, ela poderá ser extremamente flexível, não é isso? Agora é assim, se se pretende que a formação de agricultores seja financiada, portanto, que ela integre o Catálogo Nacional de Qualificações, ela não pode ser à la carte. Ela terá de ser formalizada. Pronto. Agora é assim, a construção, e eu vou já responder, os especialistas é alguém que conhece a área, é alguém que tem os conhecimentos dentro da agroecologia, não sou eu. Eu não tenho esses conhecimentos, portanto, eu não sou especialista na área, estou na área. Quem identifica quem são esses especialistas, alguém vai ter que definir. Surgiu as necessidades na agroecologia. Há aqui, portanto, o Centro de Competências identificou essas necessidades. Portanto, eu penso que há aqui um ponto de partida em termos da ligação com o próprio Ministério, não é? Agora, isto é uma coisa. Agora, a formação à la carte, tal qual como está a fazer, eu posso dizer o seguinte. Ela pode ser dividida em várias UFCDs. E isso poderia... Percebe? Estou agora aqui a engendrar, não é? Mas certamente tem de haver algo que diga o que é a agroecologia, penso eu, como uma introdução, não é? E depois, o que é que faz falta para que este sistema, estas práticas, não é, ao fim e ao cabo, práticas, sejam aplicadas? Precisa de uma série de coisas. Isso poderá dividir em outros, não em módulos, mas em outros cursos, percebe? Outros cursos adaptados, portanto, àquilo que de facto se pretende. Agora é assim, se o curso for essencialmente prático, que haja práticas de campo, que haja visitas de estudo, isso de facto é canalizado de acordo com a realidade local e é demonstrado pelo próprio formador. O formador, que será o especialista na área, porque é assim, não vou ser eu que vou ser formadora, não é? Tem de ser alguém que conheça, de facto, e que saiba, técnico ou cientificamente,
todos esses conhecimentos. Portanto, esse é que... Pronto. Acho que há uma. Obrigado, Lourdes. Há ali duas, três... Não, não, mas é isso. Há muitas. Eu vou pedir que façam questões o mais breves e concretas possível e também que as respostas sejam o mais breves e concretas possível. Obrigado. Tá bom. E peço que se identifique já agora. O meu nome é Fernando, eu sou agricultor em Palmela. Eu tenho um comentário para a senhora do GDADR e uma pergunta para a senhora da certificação participativa e outra pergunta para o senhor. Como é que é seu nome? Hugo, também. Primeiro comentário que eu tenho, eu estava aqui com meu colega, a gente vem lá de um país, vocês entendem nosso francês, e lá tem um curso técnico numa cidade chamada Porto Grande, no Amapá, que vocês nem devem ter ouvido falar do Amapá, que é um dos 27 estados brasileiros. Porto Grande tem 22 mil habitantes, tem um curso técnico para os miúdos no ensino médio de 1.500 horas. Tem uma graduação em agroecologia de 4.000 horas. Eu acho um curso de 50 horas em agroecologia, assim, quase... eu não sei, eu não quero usar nenhum termo qualificativo ou pejorativo, mas eu acho um absurdo ter uma visão, e essa visão eu já fiz um monte desses cursos online de agricultura sustentável, não tem nenhuma prática, já gastei um monte de dinheiro para fazer certificação que é necessária, isso é uma coisa burocrática que eu acho que não atende ao produtor rural, não atende à sociedade. É o meu comentário, espero muito que os senhores revejam a forma como pensam a educação na agricultura fora da burocracia. Para a senhora que fala da certificação participativa, a minha pergunta é como nós, como produtores rurais, podemos ajudar e começar a fazer isso, que é uma demanda que a gente, em encontros internos, já mapeou, e para nós é muito importante, porque a certificação biológica, e eu estou na certificação biológica, é quase impossível. Você vai plantar uma árvore, você vai plantar uma coisa que não vem de biológico, você volta para a DGDR, tem que pedir autorização, está no inferno. Então, como é que a gente pode sair e entrar numa situação mais realista, como se pratica no resto do mundo? E a mesma pergunta quase eu faço para o senhor Hugo. Quando a gente vai tentar pegar qualquer apoio, ele vem por cultura. E quem trabalha com agroecologia trabalha com múltiplas culturas que não são previstas, e com uma previsibilidade de faturamento que, para o monocultor de uva ou de azeite, isso é tranquilo. Mas, para quem está plantando 30 espécies diferentes, pensando em reduzir o risco, em fixar CO2, é impossível acessar essas verbas no modelo atual. Como o senhor efetivamente propõe que alguém que trabalha em policultura, em agroecologia, consiga acessar essas políticas que hoje são absolutamente inacessíveis para nós? Obrigado. Obrigado. Sou Fernando, eu faço um doutoramento em geografia, né, no campo de agroecologia lá no Brasil. E lá nós somos em 14 na geografia estudando agroecologia, né? Então, a agroecologia no Brasil é um campo científico, né? E qualquer, acho que, pessoa representante do poder público conheceria o termo de agroecologia e sem consultar dicionário ou consultar qualquer plano. Então, mas o meu diálogo vai quem entende aqui, que é a Isabel, e, desculpa, Cristina. Justamente como é que elas vê o futuro da agroecologia, assim, em termos de política, né? O SPG existe no Brasil desde 2003, né? Foi uma lei do Lula. O assentamento que eu estudo tem 26 agricultores, né? Que é vinculado ao OCS, né? Que é o Organismo de Controle Social, que garante, né? Que eles façam venda direta, né? Para venda indireta, né? Ele precisa de fato de uma certificação de terceiro, mas para essa venda direta você não precisa mais, né? Dessa burocracia, desses custos, desses gastos que nós sabemos que é muito grande, né? E como é que vocês, as duas, né, vê o futuro da agroecologia assim, num lugar que não tem... Lá curso técnico tem em todo estado, né, tem em todo canto. A agroecologia é vista como conhecimento científico, né? Ela não está à margem, né? Não é vista que aparentemente, pela apresentação aqui, é uma técnica, e eles tratam como técnica e como uma técnica de poucos, né? Mas não como algo que é científico, né? Que é algo de fato, né? Quando a Cristina apresenta, quando dá para entender que é um campo científico importante. É lógico que no Brasil tem péssimos exemplos, né? Nosso agronegócio é muito pior que os seus, isso aí
É importante que seja dito, né? Mas a nossa agroecologia está um pouco mais avançada. Né? É isso. Obrigado. Obrigado. As respostas são só no final. As respostas são. Vou pedir para tomarem apontamento das perguntas que vos fizerem. Não sei quem é que tem o microfone, é a Marta ou... Okay. Marta Cortegano, DSD. Então, o primeiro comentário / pergunta é alguma preocupação com que fiquei entre discursos que não são totalmente coerentes e que eu acho que era importante pensarmos em conjunto. Se nós queremos ter um reconhecimento ou uma institucionalização da agroecologia, no sentido de qualquer coisa é qualquer coisa que existe, vamos reconhecê-la e tem ali o seu espaço pequeno e segmentado para eles se entreterem, um grupo de malta se entreter, ou se nós queremos uma transição agroecológica e o que queremos institucionalizar e o que queremos reconhecer é que é esse modelo que queremos enquanto modelo de agricultura para o país, que poderá andar mais devagar para uns e mais depressa para outros, mas reconhecer, porque uma coisa é ter esse discurso de reconhecemos que existe, não é? Aquilo existe, estão aí umas pessoas que fazem, outra coisa é, e como a professora Cristina Amar da Costa foi bem mostrando, que na verdade quase todas as políticas que estão neste momento de europeias a Portugal, nós vimos que muito do discurso está lá. Então, se está lá e se existe um modelo que já existe, esse reconhecimento deveria ser que queremos fazer o caminho da transição agroecológica. Queremos fazer e, portanto, temos que saber o que é que ela é, temos que saber o que é que implica dar esse espaço. E acho que isso é muito importante e que, nomeadamente, seria importante dar passos importantes, certos, e haver até uma Secretaria de Estado da Transição Agroecológica, à semelhança de outros países que existem, que têm na Europa, e haver esse reconhecimento. Também vejo com alguma preocupação a questão de não ser ainda óbvio para o GPP o que é a agroecologia. E o convite que fazia aqui, em jeito de desafio, penso que seja um desafio simples, é criarmos um grupo de trabalho para ir a campo e ver o que é que está a ser feito. Porque, de facto, todas estas pessoas, e por alguma razão foi necessário mudar a sala, mas ainda em Torres Vedras vimos quantas pessoas estão interessadas, e estas pessoas às vezes parece que estão fora do sistema. Mas porquê? Porque o sistema não as reconhece e elas não conseguem entrar. Às vezes quase nem conseguem entrar nos próprios subsídios e querem ser economicamente sustentáveis, mas se elas nem sequer conseguem entrar, nem está previstos os seus modelos, então como é que elas podem ser sustentáveis? Porque não estão em pé de igualdade. Todos querem ser economicamente sustentáveis. Mas vou dar um exemplo. Quem é que é o produtor de pecuária no Baixo Alentejo, onde eu estou, que continuaria a fazer pecuária se não houvesse os fundos a que tem direito? Não é? Portanto, quando falamos de sustentabilidade financeira, estamos a falar do quê? Temos que falar também de uma justiça que permita que estes modelos existam. E para isso era mesmo este desafio. Por favor, venham a campo conhecer todas as experiências da agroecologia para saber como é que elas podem ser integradas neste programa ainda, porque pode ser neste programa ainda, são pequenas alterações, e em futuros programas, porque se conhecermos a realidade do terreno, será muito mais fácil poder haver a integração da agroecologia nas próprias políticas públicas. Obrigada. Obrigado, Marta. Eu acho que há um pedido de palavra ali. O Alfredo Campos, ok, força. Eu gostava de reforçar uma ideia, que a agroecologia não é nenhuma descoberta científica que forma especialistas que vai ensinar os agricultores. A agroecologia é um modelo social de produção que se opõe ao atual sistema dominante, dominado por meia dúzia de grandes corporações internacionais que, escudadas nas descobertas científicas, não conseguem eliminar a fome no mundo, que vem sempre aumentando, cria outros problemas como a obesidade, que já foi aqui referido, mas, e que elimina milhares e milhares de agricultores. Este sistema que, dominando economicamente países, domina as suas políticas também. O modelo agroecológico nasce dos agricultores. São eles a raiz disto. E a ideia fundamental da agroecologia é o bem-estar das pessoas, dos agricultores que produzem e que devem ser justamente remunerados pelo seu trabalho, e dos consumidores, das populações que têm direito a uma alimentação de qualidade e de proximidade. Isto protegendo o planeta de que precisam nas suas diversas componentes. É um sistema assente nas produções, nas culturas, nas espécies tradicionais, que protege a biodiversidade dos territórios,
e que proporciona a fixação das populações nas suas regiões, que evita que populações inteiras de África, muitos morram no Mediterrâneo, que evite que na América Latina milhares e milhares de pessoas se concentrem junto às fronteiras dos Estados Unidos. É um modelo que permita a fixação das populações justamente remuneradas, que possam viver do seu trabalho, que evite que sejam muitas vezes os agricultores mais velhos a terem que dizer aos filhos: procura outra vida porque aqui estás condenado a viver na miséria. É um modelo que não se impõe. É um modelo que deve ser reconhecido pelas autoridades, deve ser reconhecido quando se fala na PAC, quando se fala no PEPAC. Não, estas políticas só têm interesse, só são viáveis se ouvirem as pessoas, se ouvirem os produtores, os agricultores, os camponeses, ir de encontro às suas necessidades e aos seus direitos, e pensando também nas populações que têm direito a alimentos de qualidade, que saibam quais são os produtos da época. Não nos interessa nada estar a comer uvas que vêm de um sítio qualquer em dezembro, mas se calhar falta-nos a fruta da época que nós estamos habituados. Falta-nos o respeito, o fomento das sementes, das nossas espécies tradicionais, das nossas raças tradicionais. É um modelo que, aproveitando os recursos naturais de cada região, potencie as economias regionais e o bem-estar das populações. Em relação à formação profissional, que foi aqui também abordado, isto não pode seguir um esquema de formação como para outra coisa qualquer. Se não for de encontrar as especificidades de cada região, não é? De pouco adianta. Não é? Portanto, é evidente que para ser financiada tem que seguir determinadas regras, mas tudo isto não pode ser imposto de cima para baixo. É partindo do conhecimento e da prática milenar dos agricultores, que durante 14 mil anos praticaram a agroecologia, não é? A agroecologia é essa que foi sendo destruída durante o século passado pela política dominante das grandes corporações, e impuseram esse sistema produtivo. Não, tudo isto é um pouco recuperar aquilo que é o conhecimento dos agricultores. Obrigado, Alfredo. Eu não sei se há mais alguma questão daquele lado que me tenha falhado, se não, há aqui outro Alfredo. Então, muito bom dia a todos. Eu queria apenas fazer uma reflexão. Eu participei e assisti ao movimento da agricultura biológica em Portugal e não tenho dúvida que ele foi criado numa perspectiva absoluta dos princípios da agroecologia. E, portanto, independentemente de nós todos percebermos os problemas que temos hoje no modelo de agricultura biológica, a minha reflexão é o que é que nós vamos conseguir criando um movimento, que espero que não seja essa a nossa ideia, de agroecologia paralela à agricultura biológica. Acho que, essencialmente, nós devíamos resgatar a figura da agricultura biológica e trazê-la para dentro do movimento da agroecologia. Aliás, isso nunca devia ter acontecido, mas também devo, começar por aceitar e admitir que isso é consequência do nosso trabalho, de todos nós, porque nós assistimos e, de alguma forma, estamos todos a permitir que isso aconteça. Muito obrigado. Obrigado, Alfredo. Há aqui algumas dinâmicas de cooptação que aconteceram, não é? Nós sabemos isso, não é? Acho que não está mais ninguém, está o Pedro só, Pedro Santos. Pedro Santos, da CNA. Também mais uma reflexão do que propriamente uma coisa, e muito rápido. Primeiro, dizer que, de facto, a agroecologia não pode aparecer contra nenhum outro modo de produção que já existe aí e que esteja ele reconhecido. Ou seja, isso seria um erro de todo tamanho, que acho que está claro para todos. E depois, só uma nota muito breve. Isto só faz sentido se tiver todas estas dimensões que nós passamos aqui. Ou
A agroecologia só faz sentido se estiver ligada a um sistema participativo de garantia, de maneira a eliminar toda aquela burocracia que existe, por exemplo, para conseguir entrar na agricultura biológica e que traga, por exemplo, os agricultores familiares, os pequenos e médios agricultores que não conseguem ir a nenhum daqueles ecorregimes que estavam ali aqui apresentados pelo Gabinete de Planeamento. Só assim é que isto faz sentido. E no fim, só faz sentido se der dinheiro ao agricultor. E que quem pague pelos produtos, que pague um preço justo e que o agricultor ganhe com isso. Se não, nada disto faz sentido. Se não tivermos todas estas dimensões, vamos acabar por cair naquilo que já existe. Era só esta reflexão. Muito obrigado. Obrigado. E agora, aqui à frente, se faz favor, e eu penso que será a última intervenção da plateia. Muito obrigada. O meu nome é Aida Souza, eu sou uma pequena agricultora. E só queria deixar aqui uma pequenina reflexão que me ocorreu depois de ouvir tanto os intervenientes quanto as pessoas que fizeram as questões. Eu tenho 2 filhas e acompanhei a escola secundária delas e em nenhum momento da escola secundária, penso que agora os jovens... portanto, o currículo que está carregadíssimo de conteúdos ao nível das plantas em termos de constituintes da planta e isso tudo é útil e a fotossíntese, tudo isso é útil, mas depois, relativamente ao modo de produzir plantas comestíveis de modo sustentável, é ridículo, mas qualquer jovem da secundária não tem a mínima noção. Quando aparece agricultura, aparece sempre a agricultura convencional. E depois, relativamente à biológica ou à agroecologia, aparecem assim uns parágrafos, mas uma coisa resumidíssima. Portanto, eu sei que não estamos aqui, não estou a falar para o Ministério da Educação, mas se calhar vale a pena pensar nisto. É só. Muito obrigada. Muito obrigado. Eu ia agora... Há mais uma. Ok. Peço-lhe que seja rápido, ok? Muito rapidamente. Obrigado a todos por estar aqui. Que se apresente. O meu nome é Jaime Páramo, sou da Galiza também. Estou no movimento agroecológico há uns bons anos já. Fico muito contente por assistir a este debate, é muito necessário. Eu pessoalmente tenho alergia aos subsídios, tenho alergia à agricultura biológica e desvinculei-me precisamente porque foi desvirtuada. E acho que temos uma oportunidade de devolver a agricultura biológica, todo o movimento agroecológico ao lugar que ele tem que ter, porque é extremamente necessário que o povo recupere a energia que precisa para dar a volta aos desafios que nós temos atualmente. E eu tenho um centro de investigação em agroecologia na Galiza, e estamos a praticar a economia regenerativa, a agricultura regenerativa, a agrofloresta, muitas palavras que falam sobre a agroecologia tradicional e gostava que se formar parte desta rede de pessoas para ajudar a colocar energia de onde é necessária, basicamente. Obrigado por abrir este debate. Obrigado, Jaime. Nós agora, nos próximos 10 minutos, eu penso que os intervenientes, a Lourdes, a Isabel, a Cristina e o Hugo, que dividam aqui este tempo irmamente entre vós, para responderem às questões que vos colocaram ou aos comentários que vos suscitaram, todas estas ideias que foram aqui lançadas, desde o nicho até à transição global, até aos desafios que foram lançados, e para depois passarmos ao encerramento e cumprirmos o horário, ok? Obrigado. Não funciona. Então, Já está a funcionar? Não és tu, é porque já primeiro é a está. Lourdes. Já estão a ouvir? Mas Sim. Queres tu Sim. primeiro? Ok. Então pode começar aqui. Pode ser. Ok, então. Pronto, eu queria dar a resposta a este senhor, onde ele diz que nós temos de mudar o nosso sistema institucional de ser demasiado rígido, não é? E de o curso ter apenas 50 horas. Eu não disse isso. Eu disse que pode haver mais do que uma UFCD. No entanto, para que ela entre no Catálogo Nacional de Qualificações, para que ela seja reconhecida pelo Ministério da Educação, pelo Ministério da Agricultura, e para que ela venha a ser apoiada, cada uma das UFCDs terá no máximo 50 horas. Portanto, até podemos ter um curso, caso
se venha os especialistas, como eu disse há pouco, concluir que esse curso necessita de 400 horas, podemos tê-lo. Agora, tem a de fazer várias UFCDs, está bem? Portanto, tudo é possível. Portanto, o nosso sistema não é assim tão rígido, é bastante flexível. Agora, assim, o queiram, portanto, concretizar. Está bem? Era a resposta que eu tinha, em termos do Ministério. Tá? Ok. Posso passar? Obrigado, Lourdes. Isabel, alguma... Eu agradeço aos colegas que, portanto, referiram aqui o caso do Brasil. Durante o projeto do Sistema Participativo de Garantia, aliás, eu convidei vários, que foi um bocado durante a pandemia, convidei vários colegas do Brasil para, no fim de contas, também traçarem a experiência deles no que respeita à agroecologia e, sobretudo, aos sistemas participativos de garantia. Infelizmente, a realidade europeia não é a realidade do Brasil nestes dois aspectos. Portugal tem casos concretos, como a Marta Cortegano acabou de referir, vão ao campo, venham connosco ver a realidade de experiências concretas da agroecologia, mas os outros países da União Europeia há imensas experiências em agroecologia e em sistemas participativos de garantia. Em Espanha, há imensas experiências a funcionar no concreto. A França tem uma definição de agroecologia que permite apoiar, por políticas públicas, agricultores que praticam a agroecologia. Portanto, como é que a minha perspectiva, tudo depende do querer dos políticos, porque se eles quiserem e, portanto, estiverem sensíveis a uma questão relevante, tudo é possível. Portanto, enquanto continuar a achar que a agroecologia é assim uma coisa transcendente e os sistemas participativos de garantia outra e os circuitos curtos agroalimentares outra, e portanto eu queria também aqui neste âmbito reforçar aquilo que o Pedro Santos disse. Estamos a falar de sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis que funcionam à escala local, regional e portanto este sistema da agroecologia não é compatível com a agricultura biológica pelas razões que eu apontei ali, portanto que é um sistema global e não local, regional, era no início, onde já lá vai esse início. E, portanto, o sistema participativo de garantia é um sistema de garantia de qualidade, não é de certificação, é garantia de qualidade, que se processa à escala local, regional, com atores locais, regionais, portanto, seguindo aqueles critérios que eu ali referi. No projeto foi elaborado um guião, digamos, das várias etapas de implementação de um sistema participativo de garantia, que está online, portanto, no sítio da ADREPS, e, no fim de contas, isto era a cabo, digamos, para o colega Fernando, acho que se chama assim, exato, que, sendo agricultor em Palmela, eu sugiro que, portanto, não sei se conhece a ADREPS, exato, e, portanto, a ADREPS está a tentar, é um dos GAL que está a tentar implementar no terreno o SPG, porque saiu, digamos, desse projeto e, se calhar, era uma mais-valia os seus conhecimentos e proatividade neste campo. Não sei se respondi a todas as questões. Muito obrigada. Obrigado, Isabel. Só antes de passar à Cristina, estes documentos que a Isabel acabou de referir, que foram produzidos no âmbito de um projeto, estarão também, ou estão já, ou estarão brevemente, no sítio do SECAFA, do Centro de Competências, que está já online, www.secafa.pt. E agora passo aqui à Cristina. Bom, eu também acho que precisamos muito bem de refletir, conversar, discutir sobre os conceitos, os discursos. É isso que temos vindo a tentar fazer ao longo já de alguns anos para cá, porque, infelizmente, estamos a falar de conceitos complexos, conceitos ricos, conceitos que permitem que cada um expresse a sua opinião e implemente de formas diferentes algo que é bom para todos. E isso é muito mais difícil de consensualizar do que olhar para aquilo que é a agricultura intensiva e dizer usem um pesticida e durmam descansados. Então temos um caminho imenso de reflexão, que não sei se um grupo de trabalho chega, se calhar são precisos mais do que um, mas que acho que é muito, muito necessário precisamente para não darmos passos para trás, para continuarmos a andar em frente.
Mas, independentemente de conseguirmos consensualizar completamente, se calhar nunca vamos conseguir, se calhar não temos que conseguir, porque a agroecologia também tem que ser um movimento aberto, um movimento de mudança, um movimento de inovação. Inovação é algo que não vem de novo, é algo que foi criado num momento de novo e que se perpetua no tempo. Os conhecimentos tradicionais dos agricultores que se mantêm na agroecologia ao longo destes séculos todos são inovação, são inovadores, e assim mesmo a agroecologia é então inovadora e deve manter essa perspectiva inovadora. Portanto, o discurso nunca poderá ser fechado, terá que ser sempre o discurso, o conceito, terá que ser sempre algo aberto e evolutivo, o que nos cria mais dificuldade. Mas, dito isto, acho que não devemos perder a oportunidade de olhar para os números que nos foram aqui mostrados, de que queremos ter 96% de apoio aos agricultores pela condicionalidade reforçada. E isso significa que os agricultores vão ter que fazer práticas agroecológicas, como a rotação cultural, como a conservação do solo, como o enrelvamento. Então, estamos a querer reconhecer e a dar dinheiro por uma coisa que precisamos que seja regulamentada de alguma maneira, que seja formalizada de alguma maneira, para não estarmos a dar às mesmas pessoas, porque logo a seguir depois estamos a dizer que só ambicionamos ter 28% dos agricultores a contribuir para a biodiversidade, ou 40% para o sequestro do carbono. Então está aqui uma inconsistência, que é uma pena se não perdermos uma oportunidade para fazer algo que venha reforçar e venha apoiar, e efetivamente os agricultores e todas as pessoas, chamem o que quiserem, que estejam a fazer boas práticas agrícolas, boas práticas agroecológicas, boas práticas de manutenção e de equilíbrio dos ecossistemas que permitam continuarmos a viver e a ter agricultura connosco. Isto não é fácil, é difícil e é muito preocupante. Só queria acabar por deixar aqui um desafio último que me preocupou muito, porque foi aqui dito que a condicionalidade reforçada também vai integrar, a partir de 2024, o pilar social. E eu gostava só de perceber o que é que isto vai significar para os 96% da SAU, da superfície agrícola útil, que vai concorrer a estes apoios ou querer receber estes apoios. Era uma questão final. Obrigado, Cristina. E Hugo, força. Deixa-me só dizer que da confluência, nestas dinâmicas que têm acontecido, estamos a tentar efetivamente criar uma rede e fazer este discurso coletivamente, e o Jaime e outros que se queiram juntar são muito bem-vindos. Podem deixar o contacto à Marta Cortegano ou à Inês, que estão bastante ligadas àquilo que tem estado a vir a acontecer. Obrigado. Bem, começando por esta intervenção aqui da minha colega de painel, acho que há aqui alguma confusão. Eu, quando mostrei aquelas metas, digamos assim, que o plano estratégico se pretende alcançar, mostrei-as, se calhar sem fazer o devido enquadramento. Estamos a falar de indicadores de resultado. O que é que significa aqueles 96%? Significa que a SAU, portanto, dos agricultores que se candidatam, fica sujeita ao cumprimento integral de todas as regras da condicionalidade, inclusive as que vão figurar para a condicionalidade social. E isto significa o quê? Significa que, conforme a gravidade dos incumprimentos, vai haver uma grelha de sanção sobre o conjunto global das ajudas que o agricultor que incumpriu as regras nessa área vai sofrer no ano em que isso aconteceu. Portanto, é o que se chama em terminologia europeia a baseline, ou seja, todos os agricultores que estão no sistema de ajudas têm necessariamente que cumprir aqueles requisitos que estão estabelecidos, que são os requisitos legais de gestão, que têm a ver com a transposição de diretivas comunitárias, por exemplo, na área dos habitats e das aves, como exemplo, e também as chamadas boas condições agrícolas e ambientais, onde está, por exemplo, a rotação de culturas, em que há regras, portanto, tem que haver, a mesma cultura não pode ser realizada de seguida, digamos assim, em termos simples, e há um conjunto de regras que leva a que realmente essa prática se aproxime, essa obrigação se aproxime de práticas agroecológicas. E, portanto, não há uma incoerência naquelas metas. Aquelas metas expressam
o que realmente a potencialidade das intervenções que foram programadas no plano estratégico e são realmente depois discutidas com a Comissão ao longo do período de programação, no sentido de ver se estão a ser verificadas, se não estiverem, ter-se-ão que fazer ajustamentos nessas próprias intervenções. Pensando relativamente às outras questões que foram colocadas, a questão que foi colocada por Fernando, penso, exatamente, de não haver realmente apoios que possam ser atribuídos em função da área global e haver apoios só referenciados a culturas específicas. Eu penso que já temos na estrutura de apoios existentes alguns apoios, nomeadamente apoios holísticos, que, embora fazendo uma diferenciação, e eu vou passar a explicar porquê, no nível de apoio, em função da cultura, eles já existem e são passíveis de serem implementados. Por exemplo, na PRODI há uma diferenciação entre, portanto, o nível de apoios dado a culturas temporárias feitas em terra arável e, por exemplo, face às culturas permanentes, ou ao tipo de culturas permanentes. E isto porquê? Porque, a nível da regulamentação comunitária, um apoio agroambiental e o nível de apoio que é estabelecido, os Estados-membros têm que justificar perante uma metodologia que justifique os custos, o acréscimo de custos que o agricultor teve ao adotar, portanto, essas práticas, face a uma situação convencional. Ou, então, a perda de rendimento decorrente da adoção dessas práticas. Portanto, isso decorre dessa metodologia e é consequência da aplicação dessa metodologia, que é obrigatória do ponto de vista regulamentar, que leva a que haja diferenciação em termos do nível de apoio para uma cultura relativamente a outra cultura. Mas, de qualquer das formas, nós já temos, por exemplo, a agricultura biológica, embora tenha essa diferenciação por culturas, apoia a área toda que está certificada em agricultura biológica. Portanto, já há exemplos que permitem ultrapassar essa questão. Foram colocadas também, e aliás até foi colocado um desafio ao GPP pela Marta Cortegano. O GPP está disponível para realmente ir ver experiências que estão a ser tomadas nesta área da agroecologia. Esse aí não tenho qualquer tipo de dúvida. A questão central que eu acho que merece uma reflexão até por parte de todos os presentes é se pretende ter um modelo de agroecologia definido e um referencial, como a colega da DEGADRE depois acabou por referenciar, por dizer, em que haja um despacho, em que tenha as práticas todas bem definidas, ou se pretende ter projetos mais locais, se calhar associados mesmo a cadeias curtas de comercialização e em que sigam estes princípios da agroecologia e que haja realmente tipo um grupo local de apoio que possa vir a apoiar esse conjunto de agricultores que aderem a esse projeto. Portanto, é uma decisão de fundo que penso que deve merecer, se calhar, uma reflexão para ver qual será a melhor via a seguir. Não sei se me faltou... não. Outra questão que eu também penso é que fiquei com a impressão de que realmente do que foi falado não se pretende ter um modelo
da agroecologia único. Pronto, era uma questão que eu fazia, se calhar, a quem fez as intervenções. Ou se pretende ter vários modelos que sigam princípios da agroecologia. Portanto, essa questão também é importante e entronca-se muito com a abordagem, se é por via de projetos locais ou se é por via de um apoio que segue um referencial de práticas que estão perfeitamente estabelecidas, que têm uma formação certificada, que dão origem a certificados formais, homologados, porque só com isso é que depois se podem vir a atribuir apoios. Enquanto o modelo do projeto, se calhar aí tem alguma flexibilidade, embora eu penso que é sempre bom envolver a academia. Nós, no próprio plano estratégico da PAC, foi feito um projeto piloto que está a ser implementado, que é a intervenção gestão montado por resultados, que tem um grupo local de apoio, que envolve também a academia, e vamos ver como é que esse modelo também vai funcionar. Eu penso que é algo que também se deverá estar atento. Obrigado. Olha, eu acho difícil, a não ser que diga que é assim uma coisa... Não é uma intervenção, é uma nota. Da Administração Pública. Sou técnico da Administração Pública descentralizada. Portanto, o nosso processo está em passagem de transferências de funções. Eu aqui só queria, eu acho que é importante e relevante, porque não ouvi esses comentários ao longo da sessão, de relembrar um pouco até os princípios da agroecologia que já estavam patentes no 2078. Portanto, no primeiro pacote das medidas agroambientais que houve em Portugal e, posteriormente, no RURIS, que eram os sistemas policulturais tradicionais do Norte e Centro, e era, se eu estou em erro, também acho que era essa a designação das hortas do Oeste, e acho que ou Torres Vedras mesmo, e portanto, esses sistemas policulturais e essas medidas que tiveram um grande impacto naquela altura, eu naquela altura acompanhava as medidas agroambientais, e portanto, a roda não foi inventada, não é? Portanto, desde essa altura que havia essas preocupações com a agroecologia, e desde essa altura que o Ministério da Agricultura tinha essas preocupações, e na altura os serviços desconcentrados participavam ativamente até na própria definição de políticas. O que aconteceu foi que até determinado momento era preciso subvencionar a agricultura biológica e a produção integrada, não é? E na prática hoje vemos que a grande maioria, o grosso, 70% a 80% das ajudas que são aplicadas ou que eram aplicadas no anterior quadro às ajudas agroambientais vão para a agricultura biológica e para a produção integrada, sendo que a quase totalidade para os prados, sem, contudo, certificar 1 quilo de carne. Não é? Certo. Muito obrigado. Obrigado. Para não nos atrasarmos mais, eu já não sei se... Não, eu só queria... Muito rápido, Cristina. Aqui há a Aida Sousa, que falou na questão da educação, que é preciso, de facto, mudar, mas não é só nas escolas, é preciso mudar desde as escolas até às universidades, porque nada destas temáticas é abordado agora nos infantários com as preocupações da alimentação muito, mas desde a escola primária até o final da universidade não se fala praticamente da agroecologia. Esta é uma mudança grande que temos que fazer. Obrigado, Cristina. Em nome da organização do SECA